Sexta-feira, 27 de outubro de 2023. Sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para mais um vídeo do canal com o nosso primeiro giro, com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Nesse dia de hoje, sexta-feira, 27 de outubro de 2023. Gostaria de pedir primeiramente para vocês, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá o like nesse vídeo, para o YouTube distribuir nosso vídeo para outros vascaínos, outros torcedores, outros amantes do futebol e dos esportes em geral. Compartilhe esse vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Vamos ajudar a crescer esse canal do Vasco. Eu sou Vasco desde que eu nasci, eu sou Vasco desde que eu me entendo por gente. E nós que nascemos Vasco sempre sentimos falta de mais espaço na mídia para falar do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. E nós que somos Vasco desde que nascemos sabemos do porquê disso, né? Sabemos de toda a história desde lá de trás. E com essa nova mídia da internet, aqui será um canal que vai falar do Vasco para a torcida do Vasco, de vascaíno para vascaíno, feito por um vascaíno. Somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo, essa imensa massa do Vasco, a qual eu tenho profundo respeito e também muito orgulho de fazer parte dela. Então, pessoal, como eu falei, sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para o nosso primeiro giro com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Nesse dia de hoje, sexta-feira, 27 de outubro de 2023, um dia muito difícil para nós, todos nós, para mim, para todos nós, a torcida do Vasco. Um dia muito difícil para nós que amamos o Vasco, a qual o Vasco faz parte das nossas vidas. Nós que nascemos Vasco. Muito difícil uma atuação ontem, uma vergonha a atuação ontem do Vasco, a postura de alguns jogadores. O Vasco vinha ontem de uma derrota para o Flamengo no último domingo, a qual jogou melhor, porém perdeu. E é inadmissível a postura de alguns jogadores ontem, a postura de alguns jogadores ontem em campo contra o Internacional São Januário lotado, a torcida apoiando do início ao fim. E vindo de uma derrota para o Flamengo, a postura que alguns jogadores tiveram ontem, no jogo de ontem, contra o Internacional São Januário, realmente ali deu um choque de realidade na torcida do Vasco. Nós que amamos o Vasco ficamos muito tristes. E aí a gente dorme mal, eu dormi muito mal, tudo anda mal, né? Porque existem derrotas e derrotas, pessoal, mas a derrota de ontem, com a postura que alguns jogadores tiveram ontem, né? Então vai chegando a reta final e aí a máscara de alguns jogadores vai caindo, pessoal. Essa é a minha opinião. Porque agora é a reta final, faltam 9 jogos, a pressão aumenta e é a hora de conhecermos quem de fato desses jogadores tem personalidade à altura de jogar no nosso amado e gigantesco Vasco da Gama, numa pressão como essa, mais uma luta contra o rebaixamento. E, na minha opinião, a máscara de alguns jogadores caíram ontem. Exemplo, Paulinho, o primeiro gol do Internacional, eu acompanhando o jogo, eu achei inacreditável, inadmissível. Paulinho tenta um lance de letra, um time que está na zona, torcida do Vasco, um time que está na zona de rebaixamento, um jogador tentar lancezinho de letra. Que máscara é essa? Que marra é essa? Era para estar humildezinho. Que falta de humildade é essa? Um time na zona de rebaixamento, jogando contra um grande adversário que é o Internacional.
Então aí ele perde a bola, o jogador do Inter acha Alan Patrick dá um passe para gol do Inter. Seu Léo Pelé, zagueiro, seu Léo Pelé, segundo gol do Internacional. Seu Léo Pelé com o Michael jogando a bola que o Michael tá jogando. Seu Léo Pelé não tem mais a mínima condição de ser titular da equipe do Vasco. O que seu Léo Pelé ganhou com a camisa do Vasco? O que seu Léo Pelé já ganhou com a camisa do Vasco, torcedor do Vasco? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, é bizarro. Pesquisa aí, veja o lance do segundo gol do Internacional. A maneira com que seu Léo Pelé vai naquele lance, a bola sobra para o Valência. O Valência passa pelo Medel e faz o segundo gol do Internacional. Com o Michael jogando a bola que está jogando, o seu Léo Pelé não tem mais a mínima condição de ser titular dessa equipe do Vasco hoje. E seu Paê não é a cereja do bolo. Seu Paê não é a cereja do bolo. E aí vem Paulo Brax, Luiz Melo, Abel Braga, Barbieri. Pessoas que pegaram esse projeto, um projeto com salário em dia, com dinheiro, com tudo. Não tem desculpa. Esse projeto do Vasco esse ano não tem desculpa para os caras darem. As desculpas que eram dadas antes não podem mais ser dadas, que é um projeto com dinheiro, com investimento de milhões, um altíssimo investimento. Então, seu Paulo Brax, seu Luiz Melo, seu Abel Braga não trouxeram a tão falada cereja do bolo. O Paê não é a cereja do bolo. Inclusive, eu questiono se o Paê tem condições de continuar sendo titular dessa equipe do Vasco. O Vasco piorou. O Ramon teve que mudar o esquema para encaixar o Paê como titular dessa equipe do Vasco. E o Vasco piorou. O Ramon vai precisar reinventar essa equipe do Vasco para o próximo jogo contra o Goiás. O Vasco não pode nem pensar em empatar contra o Goiás. O Vasco tem ganhado o Goiás de qualquer jeito. Não pode pensar nem em empatar. Então, na minha opinião, se o Paulinho foi expulso, já não vai jogar. Paê e seu Léo Pelé não tem a mínima condição de mais serem titulares dessa equipe do Vasco. Faltam 9 jogos, 9 finais. Eu trouxe um vídeo ontem aqui no canal, dizendo que era uma final de campeonato para o Vasco ontem. Torcida do Vasco, a pergunta que eu faço para vocês. O Vasco teve postura ontem de uma final de campeonato, que era o que valia esse jogo pra gente ontem. Não teve a postura. Vamos pegar esses 3 jogadores, a postura de seu Léo Pelé, de Paê, de Paulinho. E aí vocês podem me perguntar, torcedor do Vasco, mas Guilherme Silva, jornalista vascaíno, até ontem eles não eram bons? Sim, até ontem eles eram bons, mas agora é reta final, por isso que eu estou falando. Por isso que a minha opinião é a seguinte: a máscara de alguns jogadores estão caindo. Porque agora é reta final, a pressão aumenta, é decisão. E a máscara desses jogadores, na minha opinião, estão caindo. Então, o seu Léo Pelé tem que sair, o Michael tem que jogar ali. Eu acho até e aí seu Paê, Paulinho já não joga, seu Paê é titular nesse jogo contra o Goiás, se bem que agora, sem o Paulinho, talvez não tenha uma outra opção, mas no jogo contra o Cuiabá, na quinta-feira, às 17 horas lá em Cuiabá, quinta-feira agora é feriado, quinta-feira que vem, o Paulinho volta, seu Paê não tem condições de ser mais titular da equipe do Vasco, e o Vasco precisa da volta do Rossi e do Marlon Gomes, principalmente do Rossi. Portanto, pessoal, a notícia é a seguinte: a mudança tática não funcionou e o Vasco vai precisar se reinventar em jogo decisivo contra o Goiás. Em busca de encontrar a melhor posição para Paê, Ramon Dias vê time se desorganizar após o gol do Internacional e fazer o pior primeiro tempo desde a sua chegada ao Vasco. O Vasco encontrou na noite da última quinta-feira, na noite de ontem, o adversário mais difícil em questão de qualidade.
Das 10 partidas, agora 9, né? Das 9 partidas, rodadas que faltam para o fim do Campeonato Brasileiro. Começou perdendo a sequência de finais que terá na briga pela permanência na Série A. A derrota por 2-1 para o Internacional não traz um cenário de terra arrasada, mesmo na minha opinião sendo sim muito difícil. Muito difícil a derrota de ontem. Mesmo o jogo sendo em São Januário. Mas o comportamento do time é sinal de alerta para o técnico Ramon Dias. A escalação foi a mesma do jogo contra o Flamengo, mas com uma mudança tática que ajuda a explicar o porquê do Vasco ter feito seu pior primeiro tempo desde a chegada de Ramon Dias. O treinador optou por um 4-3-1-2 com Verratti e Gabriel Peck à frente de Payet, na formação em que o francês jogou mais centralizado desde que foi contratado. A estrutura sem os pontas como o time vinha funcionando deu errado. O Vasco não conseguiu pressionar a saída de bola do Inter com Verratti, Peck e Payet. Coube ao trio de volantes Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho subirem para fazer a pressão. Isso gerou espaços e o Internacional, na qualidade de Maurício e principalmente de Alan Patrick, aproveitou. Bastou uma chegada ao ataque para marcar o gol e jogada trabalhada justamente pelos dois meias. A área vascaína estava totalmente desprotegida. O que jogou o Alan Patrick ontem? Caiu uma ficha ontem que é da seguinte: o que jogou o Alan Patrick ontem, e vendo que o Payet, comparem a atuação do Alan Patrick ontem com a atuação do Payet. Essa ficha que caiu foi assim, cruel, né? Cruel para nós vascaínos. O Alan Patrick, na minha opinião, brincou ontem enquanto esteve em campo. O Alan Patrick brincou. Botou não só o Payet, mas como o Paulinho, como o Léo Pelé, todo mundo no bolso. Ficou todo mundo olhando o Alan Patrick jogar. Essa é a minha opinião. E aí, com quase 150 milhões de investimento, que foi o orçamento do Vasco para contratações nesse ano, um projeto com dinheiro, seu Paulo Brax, seu Luiz Melo, seu Abel Braga, não trouxeram um jogador à altura, por exemplo, do Alan Patrick. O Vasco não tem esse jogador. A tal cereja do bolo, o Vasco não tem. O Payet não é a tal cereja do bolo. Então, seu Paulo Brax, seu Luiz Melo, são os grandes responsáveis. As pessoas que estão lá agora também, Ramon Dias, Emiliano Dias, Payet, Paulinho, todo mundo tem responsabilidade. Mas seu Paulo Brax, seu Luiz Melo, desde o início, o Josh Wander fez uma promessa para a torcida do Vasco que não foi cumprida, que o Vasco teria igualdade de orçamento com o Flamengo. Não foi cumprida. Josh Wander fez, e quem botou o Luiz Melo no Vasco foi o Josh Wander. O Josh Wander, inclusive, torcedor do Vasco, não que um dos donos da 777, não queria que o Luiz Melo saísse. Se dependesse do Josh Wander, o Luiz Melo ainda estaria no Vasco. E na minha opinião, o Vasco já estaria rebaixado se o Luiz Melo ainda estivesse no Vasco. Então, a Luiz Melo só sai porque a pressão que a torcida do Vasco faz, que é o verdadeiro dono desse clube, quem manda no Vasco é a torcida do Vasco. O Vasco não é um clube que tem uma torcida, o Vasco é uma torcida que tem um clube. Nós vascaínos sabemos disso. Quem manda no Vasco é a torcida do Vasco. Por isso que o Luiz Melo saiu do Vasco. Pela pressão que a torcida do Vasco fez. Se dependesse do Josh Wander, que mentiu para os vascaínos, dizendo que o Vasco teria o mesmo orçamento do Flamengo no que diz respeito ao elenco. Se dependesse do Josh Wander, o Luiz Melo ainda estaria no Vasco e, na minha opinião, o Vasco já estaria rebaixado. Esses são os responsáveis. Esses são os responsáveis. E vocês serão responsabilizados. Vocês serão responsabilizados. Vocês vão sair do Vasco, o Vasco vai continuar, nós vascaínos vamos continuar sendo Vasco. Vocês vão sair do Vasco e vão continuar a vida de vocês bem longe do Vasco. Mas a torcida do Vasco não vai esquecer de vocês. A torcida do Vasco não vai esquecer de vocês, que esse elenco que vocês formaram, esse time horroroso do Vasco que vocês formaram. Eu quero estar errado, torcida do Vasco. Eu quero que o Payet
Eu quero que o Paê decida o jogo contra o Goiás, decida o jogo contra o Cuiabá, decida o jogo contra o Botafogo. Eu quero estar errado. Eu quero estar errado. Eu sou Vasco, eu quero o melhor pro Vasco, quero que o Vasco permaneça na Série A. Portanto, vamos voltar aqui para a notícia. O gol desencadeou a bagunça no sistema tático do Vasco. O gol do Inter desencadeou uma bagunça no sistema tático do Vasco. De uma forma que ainda não tinha se visto sob o comando de Ramon Dias. Sem a referência dos pontas, Paulinho e Praxedes foram nulos na construção. O time não conseguiu trocar passes curtos e perdeu o ímpeto de Gabriel Peck. Apagado em campo, as movimentações ofensivas não aconteceram e a equipe vascaína foi dominada pelo Inter. Ficou na roda. O Inter botou o Vasco na roda. Um jogo que o Vasco era uma final pro Vasco. Torcida do Vasco. Um time que fica... Isso é a postura de um time que está disputando uma final de campeonato, uma decisão. Ficar na roda, jogando em casa, diante da sua torcida, o estádio lotado. Vindo de uma derrota para o Flamengo. Isso é postura de um time, desses jogadores que veste a camisa do Vasco hoje, uma vergonha, que não estão à altura de vestir a camisa do Vasco. A postura que esses jogadores tiverem ontem. E repito, eu quero estar errado. Eu quero estar errado. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz, eu não quero ter razão, eu quero estar errado. Que o Paê decida domingo contra o Goiás, que o Paê decida contra o Cuiabá, que o Paê decida contra o Botafogo, que o Paê decida contra o Cruzeiro. Eu quero estar errado. Que o Paê seja o melhor em campo em todos esses jogos, o Paulinho, o Léo Pelé, eu quero estar errado. Mas essa é a minha opinião sobre esse time do Vasco no jogo de ontem. Portanto, pessoal, estamos chegando aqui ao final do vídeo. Eu vou voltar com novas atualizações das notícias do nosso Vascão. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá o like nesse vídeo. Compartilhe o vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. O Vasco tem que ganhar domingo. Eu acho que o Vasco ganha domingo. Eu vou com o Vasco até o final, como sempre foi. Sou Vasco desde que eu nasci. E nós vamos escapar. Mesmo com isso tudo, eu continuo otimista. Eu vou até o final junto com o Vasco. E faço um apelo para os vascaínos irem também. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Estamos chegando ao final desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Um grande abraço, tamo junto e saudações vascaínas.